Olá pessoal, meu nome é Eberton. Estou fazendo essa gravação do audiobook para incentivar a mim mesmo a ler e a você a ouvir livros e melhorar a sua vida como um ser, um indivíduo e ser um indivíduo de sucesso. Espero que você tenha um bom audiobook. Não sou um expert de leitura, mas darei o meu melhor. Bem-vindo à sua crise. Laura Day, capítulo 1. Quem é você? Pergunta que sempre ressurge para exame. Quem é você? Esta pergunta é simples e muito mais profunda do que possa parecer à primeira vista. Muita gente se descreve no tocante da profissão: advogado, carpinteiro, técnico de laboratório, piloto da NASCAR, ou as relações: cônjuge, mãe, melhor amigo. Você está prestes a descobrir que o seu modo de se definir quase sempre também define não só como o mundo percebe você, mas também a extensão da sua eficiência neste mundo. E isso nos leva ao nosso primeiro exercício. Exercício: quem é você? Sem lhe oferecer nenhuma expectativa em especial, eu gostaria que você respondesse a cada uma das seguintes perguntas com apenas uma frase. Quem é você? Quem você era antes da sua última crise? Quem você teme ser? Quem você gostaria de ser? Você vai consultar suas respostas nos próximos dias, meses ou até anos. Portanto, use o diário que dedicou ao exercício deste livro. Discussão. Conforme eu disse, existem inúmeras maneiras de executar a tarefa de se descrever. Eis 2 exemplos. Sou uma pessoa que está se recuperando de uma crise no joelho. Antes eu era bailarina profissional. Agora sou alguém que nunca mais dançará. Eu queria ser saudável e poder dançar. Sou empresário. Abri uma empresa de entrega de marmitas quando perdi meu emprego de vendedor. Gosto de que faço, embora às vezes trabalhe em número absurdo de horas. Não tenho tanto tempo livre quanto tinha antes. Imagino que esse é o preço a pagar pela independência profissional. Reparem que como você se descreve e se define. Você não é, contudo, sua autodescrição. Não é quem era, não é seus temores, não é seus desejos. Você é uma rede de fatos e sentimentos interdependentes. Se enfrentar esses fatos e sentimentos de maneira realista e sistemática, se tornará alguém que admira. A sua vida será algo que você aprecia. Sua autodescrição mudarão nos próximos dias, quando se aprofundar nos capítulos desse livro. Seu modo de se definir especifica sua vulnerabilidade. Nosso modo de nos definir especifica, então, a extensão da nossa vulnerabilidade ou flexibilidade. As viradas na sorte, as mudanças aflitivas que vivemos na vida são quase sempre dolorosos, porque nos identificamos completamente com o nosso modo como nos descrevemos. Identificamos-nos como o modo como somos definidos pelas estruturas da nossa volta. Nosso emprego, nossas relações, nossa família ou nossos êxitos. Quando somos afortunados, temos uma noção mais nítida da nossa ligação ao próximo e ao mundo ao redor à medida que envelhecemos e começamos o processo de integração do ego em algo que se entende infinitamente além dele. Este conceito é importante porque as crises da nossa vida atacam o próprio núcleo da nossa noção de ego. É fácil entender como uma pessoa que se identifique, digamos, como a esposa acharia que sua vida chegou ao fim com o término do casamento.
Um jovem empresário bem-sucedido perder a empresa quem ela é agora. Transformar a noção de ego permite-lhe erguer-se acima das dificuldades da vida. Na verdade, essa transformação vai habilitá-lo a usar as mesmas dificuldades para enriquecer a autoestima e o potencial de desfrutar, criar e realizar. Enquanto se agarrar a uma definição precária de si mesmo, você estará vulnerável a qualquer número de crise. O autoconceito é especialmente enganoso quando se passa por uma mudança importante na vida. Não é mais quem era, mas ainda não é aquele que vai se tornar. A importância de saber quem somos não se aplica só a indivíduos, mas também a grupos, instituições e a empresas. A empresa inicia a vida fornecendo um produto ou serviço, mas quando o mundo muda, as convicções da empresa acerca do que é importante, sua noção de ego e identidade também tem de mudar. Que ironia o fato de Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, como uma empresa de computadores, e depois obrigado a sair dela, voltar para dirigir a ressurreição da Apple como uma das principais empresas de produtos eletrônicos de consumo. Você é um ecossistema. Você achará útil não se imaginar como um ser isolado, mas como um vasto ecossistema. Pense em um ecossistema natural com sua enorme rede de partes interconectadas. Há inumeráveis partes de qualquer ecossistema estão em interrelação íntima, tecidas em um sistema complexo, embora frágil. Esse sistema está em equilíbrio dinâmico. Qualquer flutuação mínima é por ele absorvida com facilidade. Às vezes, algo externo ao ecossistema provoca uma alteração drástica. Surge uma nova espécie predadora, uma seca persistente exaure o suprimento de água do ecossistema. Esses distúrbios não são imediatamente absorvidos, mas pelo contrário, reverberam por todo o ecossistema. Uma espécie se extingue, ameaçando a sobrevivência de outra espécie que se dependia da primeira. Uma terceira espécie que era presa da primeira multiplica-se descontroladamente e assim por diante. O equilíbrio acabará voltando a se estabelecer, é claro, mas o ecossistema nunca mais será o mesmo. Uma minúscula mudança na percepção ou comportamento pode gerar modificações monumentais na dinâmica interna que você chama de sua vida. Todos já passamos pela situação de estar no escuro em um teatro quando se abre uma das portas inesperadamente, inundando a luz, a escuridão, transformando nossa percepção dos arredores e do nosso lugar dentro desse ambiente. Sempre vivemos a vida evitando esses raios de luz, por medo daquilo que iluminarão, às vezes por meio de pequenas alterações no nosso amadurecimento ou comportamento, e quase sempre por intermédio da imposição de outrem ou de eventos externos. Quando isso acontece, precisamos nos ajustar a um novo ecossistema e uma nova posição dentro dele. Mudanças externas exigem e expressam mudanças internas. A mudança é difícil, também porque quase sempre a atribuímos ao azar.
é deficiências pessoais, inconscientes ou forças externas além do nosso conhecimento ou controle. Em outras palavras, quase sempre nos recusamos a assumir qualquer responsabilidade pelas grandes mudanças, transtornos que acontecem em nossa vida. Algumas mudanças estão além do nosso controle direto, tais como um ato aleatório de violência ou um ato fortuito da natureza. Nossa reação a qualquer mudança, porém, está sob nosso controle e é um poderoso agente no modo como essa mudança se desenrola em nossa vida. Por que falham as resoluções? No Réveillon, pessoas no mundo inteiro se preparam para recomeçar a vida. Ano novo, vida nova. Preparam suas resoluções de ano novo com grande otimismo e ansiedade, dando as boas-vindas a mais um ano com uma lista de desafios que repetidamente deixaram de realizar no passado. Na manhã seguinte, acordam com o compromisso de que cortarão uma vida inteira de hábitos em um dia. Vão perder 5 quilos, tornar-se-ão bem-sucedidos, encontrarão o verdadeiro amor, melhorarão o casamento, pararão de enrolar, controlarão o gênio, passarão mais tempo com os filhos. Tomar decisões é animador. O mundo inteiro se torna perfeito. O único problema, como sabemos secretamente, é que esse modo de encarar a modificação de comportamentos não funciona. De fato, propor a nós mesmos tarefas implacáveis e fórmula de fracasso e ódio de si mesmo. Formamos nossos hábitos e comportamentos no decorrer de toda a vida e nos apegamos demais até aos modos mais frustrantes de ser, simplesmente porque estamos acostumados com ele, o que nos faz pensar, apesar de nossas vivências que provocam o contrário, que a simples resolução de mudar leva a uma mudança duradoura. O que nos faz pensar, apesar de nossas vivências que provam o contrário, que simplesmente a resolução de mudar leva a uma mudança duradoura? Muita gente acha difícil realizar uma mudança duradoura porque se concentra no lado errado da equação. Algo prático como emagrecer, por exemplo, não é uma simples mudança física, mas pelo contrário, a expressão externa de uma mudança interna pela qual o seu ego passou. A maioria dos programas de emagrecimento fracassa porque a pessoa envolvida considera a mudança, a perda de peso. O processo em si não é o resultado de um processo. O processo de qualquer perda de peso duradouro só acontece quando nos tornamos alguém que não precisa comer demais, que procura ser uma pessoa ativa em vez de sedentária, que preenche suas necessidades de outras maneiras e não comendo. Emagrecer, então, é apenas o produto da mudança do seu ego. Pare um pouco para aprender totalmente a importância dessa verdade. As mudanças externas expressam mudanças internas. Para alcançar neste mundo o que queremos, seja perder peso ou conseguir uma promoção, concentra-se nas mudanças internas que precisa realizar, pois as mudanças externas acontecerão natural e inevitavelmente. Todas as nossas vivências programam nossas reações a vivências futuras, até escolhermos as vivências do mundo que confirmem determinado sistema de convicções. O modo de nos definir, então, tem relação com as nossas convicções. Às vezes, interpretamos mal o mundo, e isso abala
quando não dilacera nossas convicções fundamentais. O homem com quem você acreditava que viveria para sempre se muda para outra cidade. A empresa em que você trabalha extingue seu cargo. Você sofre um acidente de automóvel. Às vezes, nos deparamos com uma grande mudança inesperada. Repare que quando sua realidade desafia suas convicções e o encara com a possibilidade de que você abra mão delas, você se sente atraído. Toda perda gera uma sensação de traição. Quando a perda ou outro transtorno destrói suas convicções, você não existe mais da mesma maneira, mas ganha a possibilidade de um novo começo. No tocante ao mundo que nos cerca, nossa convicção funciona como refletores, mas também pode funcionar como persianas. Nossas convicções ocultam qualquer fato que as ameaça e põem em destaque qualquer fato que as justifique ou fortaleça. Ou seja, nosso sistema de crenças são excelentes na legítima defesa. Todos temos pontos cegos, em especial com relação a qualquer coisa que questione quem pensamos que somos, aquilo em que baseamos nossa vida. A crise acontece porque nossas convicções estão tão abaladas que não tem mais esse limite definidos. Somos lançados numa caça às novas convicções, nas quais fundamentar nossos atos e basear nossa vida. As convicções dos grandes chefes espirituais de toda a história foram tão questionadas que todo o seu ser se transformou. Ao permitir a transformação de si mesmo, tornaram-se exemplos brilhantes a seguir. Uma das alegrias da criação dos filhos é acompanhar o amadurecimento do intelecto das crianças, não a passos curtos, mas a grandes saltos. Aos 4 anos, seu filho acha que a mãe tinha todas as respostas. Mamãe era a verdade. Certo dia, realmente um dia específico, lembro-me muito bem, ele percebeu que mamãe não tinha todas as respostas. Nesse dia nasceu a sabedoria dele. Hoje em dia, na adolescência, acredita que tem todas as respostas, mas ao atingir a maturidade, essa fase das certezas inabaláveis também vai mudar. Não vai? Disse ele. Vai sim, respondo com paciência, porém com firmeza. Você não sabe de nada, insiste ele. Fico aguardando o momento certo para continuar a discussão. Você é quem acredita ser? Vive no mundo em que acredita viver. Suas convicções fundamentam, sustentam tudo o que você vê no mundo, bem como seus impulsos, a sua motivação. Quando não consegue mais constatar essa realidade, quando suas convicções ou circunstâncias não lhe permitem mais funcionar com eficiência, você entra em crise. Eu estava com 35 anos quando meu marido e eu demos entrada num processo de divórcio. Meu filho estava com 2 anos, e embora estivéssemos separados desde quando engravidei, o divórcio litigioso era um mundo novo, apavorante. Durante esse período, conheci um grupo de mulheres nos fóruns onde passávamos nossos dias no processo caro e brutal do divórcio. Para garantir a manutenção da guarda dos nossos filhos, tínhamos de provar para um estranho, o juiz, que éramos seres humanos viáveis sem o marido, mesmo que no fundo tivéssemos nossas dúvidas. Tínhamos de parecer autossuficiente, continuar íntegras, inabaláveis perante acusações que até jornalecos relutariam em publicar. Na realidade, estávamos
todas tão exaustas em razão das exigências de ser mães e solteiras, de suportar os processos de deprimente no tribunal e de receber uma pensão tão minguada que já acreditávamos que não valíamos muito. Nossa vida, anteriormente segura, às vezes até abastada, sofrerá perda total. Estávamos vivendo na lixeira da nossa vida pregressa. A certa altura do interminável processo de divórcio, contudo, caiu a ficha para todas nós. Foi uma mudança palpável, visceral. Ironicamente, estávamos tão acostumadas a fingir coragem e autossuficiência que começamos a acreditar nessas características e as incorporarmos. Conforme mudavam nossas convicções, criávamos coragem de telefonar para nos candidatar a empregos, de trabalhar em outras maneiras com nossos advogados e tentar usar nosso talento para obter êxito. Com a mudança das nossas convicções acerca de nós mesmos, conseguíamos capitalizar as oportunidades que surgiram. Ainda me admira o fato de que as nossas transformações individuais aconteceram em grupo, quase simultaneamente. Quem nos vê hoje não consegue nos imaginar aquelas mulheres frágeis, medrosas, independentes que éramos não muito tempo antes, aguardando nossas audiências. Nos momentos em que somos obrigados a nos adaptar a mudanças, nossos valiosos padrões de reações internos que nos sustentaram até esse ponto podem tornar-se uma barreira entre nós e o êxito. As resoluções de ano novo fracassam porque fazemos uma lista que exigimos de nós mesmos, sem tratar das muitas partes interconectadas do ecossistema em que existem. Quem precisa emagrecer, arranjar um emprego melhor ou melhorar o relacionamento tem de alterar algo no ecossistema. Seus padrões, ambientes, percepções ou relacionamentos cujo objetivo é um resultado natural e sustentável. Quando nossas convicções mudam, nossa vida também não muda com elas. Acabamos vivendo uma vida de sombra, lutando por manter as convicções em uma vida e um mundo que não mais habitamos. Vejamos a história de Karen. Karen era um gênio da publicidade. Sabia como dar um jeito de empacotar terra e convencê-los a comprar. Seus trabalhos eram sempre elogiados pelos colegas, mas ela claramente não ligava para o trabalho nem para o seu considerável talento. Ela só queria se casar, constituir família e ter alguém que cuidasse dela. Essas necessidades eram tudo para ela. Infelizmente, os relacionamentos dela eram uma calamidade. Ela sempre escolhia homens inadequados ou comprometidos. De um mês para outro, ela estava sempre eufórica com uma nova paixão ou arrasada por tê-la perdido. Muita gente menos talentosa recebia as promoções e os projetos que teriam exibido os dotes dela. Muitas mulheres menos simpáticas se casavam e constituíam família. Karen, solteira aos 39 anos, não conseguia realizar seu potencial no trabalho nem no amor. Ao dispor seus dotes, num extremo nada, num aspecto a sua fantasia doméstica, num extremo tudo, ela abrira mão do poder de realizar qualquer um dos dois potenciais. Tudo na vida precisa ter importância, nada é inútil. Para transformar seu mundo, transforme-se primeiro. O princípio de relatividade de Einstein
revolucionou o mundo como os cientistas encaram o universo e acabou por levar à descoberta da energia atômica. Mas o princípio da relatividade é mais que uma ferramenta para os cientistas, é uma poderosa ferramenta de pensar que todos podemos usar. Essa perspectiva vai revolucionar o modo como você vê a si mesmo e lhe proporcionará um poder inaudito de modelar seu universo. Você não é um tiquinho isolado de energia. Você cria um campo de energia, relações e resultados. Se o seu mundo mudar, você muda. O princípio da relatividade não nos diz que essa dinâmica também funciona ao contrário. Se você mudar a si mesmo, seu mundo muda, o universo muda. Se quiser mudar seu mundo, então comece por mudar a si mesmo. Quando muda, você transmite as mudanças para seu mundo e altera a dinâmica de tudo no universo. Você e suas circunstâncias estão mudando agora mesmo, enquanto lê as palavras impressas nessa página. Ao tornar essas atitudes, mudamos o universo do qual fazemos parte. Para mudar seu mundo, mude a si mesmo. O contrário também é verdade. Quando domina a si mesmo, você domina seu ambiente. Esse foi o fim do primeiro capítulo. Próximo audiobook estará o segundo capítulo. Peço a você que dê um joinha, compartilhe, se possível, comente. Ou não faça nada, apenas assista ou ouça até o final.